From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Nós vamos continuar hoje a meditação no livro de Romanos. E você que deseja receber as mensagens do profeta de Deus para esta era, mensagens que nós utilizamos, citamos aqui durante a nossa programação, basta você colocar aí o seu endereço de e-mail, o seu endereço, para que nós possamos enviar a você gratuitamente as mensagens de Deus. Mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, aonde você aprenderá com mais profundidade tudo aquilo que nós estamos falando nesta programação. E vamos continuar no livro de Romanos, hoje Romanos capítulo 3, isso mesmo, nós vamos iniciar o capítulo 3 de Romanos. Ele é um capítulo muito importante, você preste bastante atenção. Há alguns capítulos, como em todo livro da Bíblia, né? Capítulos que são chaves para que você possa então entender o que Paulo vai explicar depois. Lembrando, meus irmãos, que Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver isso também. Paulo, ele foi chamado diretamente por Deus, ele teve um encontro com a coluna de fogo no caminho de Damasco. Tudo isso são aprendizados que nós recebemos do profeta de Deus para esta era, William Marron Branham. Nós vamos ler então Romanos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falamos em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o que fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação deste é justa. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo aqui está fazendo um diálogo. Era muito comum nessa época você fazer uma pergunta e você mesmo dar a resposta. Como nós fazemos hoje, né? Às vezes a gente faz uma pergunta durante um ensino e depois a gente mesmo dá a resposta àquilo. Lembrando que no capítulo 2, Paulo ele deixou bem claro que tanto os judeus quanto os gentios, eles estavam falhando com Deus. E também no capítulo 2, a gente viu o que era o verdadeiro judeu e o que era a verdadeira circuncisão. Então Paulo vem quebrando esses conceitos que os judeus tinham em suas épocas, essas doutrinas de que bastaria ter uma circuncisão física, algo físico no seu corpo, e bastaria pertencer também à nação de Israel, que tudo estaria certo, eles estariam garantidos no céu, independente do que tivesse no coração, independente das atitudes. E Paulo veio então mostrando, principalmente ali nos versículos do 25 a 29 do capítulo 2 de Romanos, que não é desta forma, que Deus ele vai olhar o coração. Então ele mostra o verdadeiro judeu e a verdadeira circuncisão. E agora
É como se os judeus estivessem questionando essa questão de Paulo. Qual é a vantagem, então, de ser judeu? Porque se eu não tenho a minha salvação garantida? Ou qual a utilidade da circuncisão se eu também não tenho, pela circuncisão, a garantia de estar no céu? Então Paulo, ele concorda. Paulo concorda que os judeus eles receberam, eles foram chamados como nação, Deus fez uma aliança com eles, Deus deu a circuncisão como um sinal e selo de que eles pertenciam à nação de Deus, mas agora as palavras judeus e circuncisão têm que se submeter a essa redefinição. Porque, irmãos, pensem comigo, Deus, quando ele manda um profeta, Paulo foi apóstolo, mas foi profeta também. E quando Deus manda um profeta, ele vem justamente para mostrar a verdade de Deus revelada naquele tempo presente. Foi assim com Jesus. Jesus também foi profeta, a Bíblia diz que ele foi varão, profeta poderoso em obra. Todo profeta, ele vem justamente para desafiar a ordem do dia. Porque as pessoas têm a tendência de ir conforme os seus entendimentos, conforme a sua carnalidade, conforme a sua própria teologia. E Deus, de tempos em tempos, manda então o seu profeta apontando o caminho certo, não escrevendo uma nova Bíblia, não criando uma nova coisa, um novo livro que nós temos que seguir e ler, não é isto. Mas usando a própria palavra de Deus revelada, ele nos demonstra, ele mostra como que deve ser o correto. E é isso que Paulo está fazendo. Durante muito tempo, os judeus, eles acharam que bastaria ser judeu, nascer judeu, está tudo bom. Bastaria estar circuncidado, está tudo bem. A mesma coisa acontece hoje. Muitas pessoas falam, meu pai é crente, minha mãe é crente, então está tudo bem, está tudo resolvido. Não está. A questão é individual, é com você. Da mesma forma, outros falam, eu sou crente, eu vou na igreja, eu pago os dízimos, dou minhas ofertas, então tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou subir no céu. Não vai, porque hoje a verdadeira circuncisão é no coração. É dentro do coração que se acontece a verdadeira circuncisão. Paulo, então, aí os judeus perguntam, mas então qual é a vantagem de ser judeu? Que vantagem que tem em ser judeus? E Paulo, ele responde o seguinte, Paulo não volta atrás no que ele escreveu sobre o verdadeiro judeu e sobre a verdadeira circuncisão, mas ele começa a mostrar, mais em detalhe, que a proteção do juízo de Deus, não está em nacionalidade, ter nascido judeu, nem mesmo numa característica física, como ser circuncidado. Mas para poder fugir do juízo de Deus, para estar protegido contra o juízo de Deus, você tem que estar com o coração voltado para Deus. Claro que os judeus, eles têm um privilégio muito grande. Os judeus têm sim um privilégio muito grande, mas quanto mais é dado, mais é cobrado. A eles foram dada a lei, foi dada a coluna de fogo, então agora eles estão sendo cobrados. Tem muitas vantagens, desde que seja de coração. Tem que ser de coração, senão não resolve. Se não for de coração, não funciona. Aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. Deus confiou aos judeus a sua palavra. Era para eles serem os oráculos de Deus. Não somente os mandamentos ou promessas de Deus, mas toda a escritura do Antigo Testamento que os contém e que foi confiada aos cuidados de Israel. Claro que tem vantagem ser judeu. Olha o que foi confiado na mão dele. Irmãos, Deus também confia a sua palavra hoje a você. Mas a questão é o que você está fazendo em relação à palavra de Deus? O que você está fazendo em relação ao que Deus tem colocado na sua mão? Claro, eles eram para ser o guardião da revelação especial de Deus, o que é um imenso privilégio. Por outro lado, ser um guardião da revelação especial de Deus como Israel foi, e Paulo está bem colocando aqui,
É uma grande responsabilidade. Isso não foi dada a nenhuma outra nação. Depois nós vemos uma segunda pergunta do que eles falam, né? Eles vão lá e fazem outra pergunta. A primeira foi essa: que vantagem que é ser judeu? Depois eles perguntam: então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Verso 3 do capítulo 3. Olha que pergunta. Se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Será que algo pode anular a fidelidade de Deus? Irmãos, Paulo vem e ele começa então a mostrar isso. Olha o que ele responde no verso 4. Estamos aí com a Bíblia Sagrada aberta, no capítulo 3, verso 4. De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Seja Deus verdadeiro, isto é, seja a palavra de Deus, tudo que Deus tem dado, tudo que Deus tem colocado, aqui no caso, nas mãos dos judeus, né? Esses privilégios dos quais nós já falamos. Então, Deus é verdadeiro, Deus colocou a coisa verdadeira. Agora, todo ser humano mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Você tem que, se Deus é verdadeiro, então você tem que ficar com o que é verdadeiro. Se isso for verdade, então o que se passou com a promessa de Deus é mais importante com a sua fidelidade à promessa. E se alguns deles foram infiéis e dessa forma deixaram de receber a promessa, a sua infidelidade não anulará a fidelidade de Deus. Não, meus irmãos, não tem como anular a fidelidade de Deus de maneira alguma. Se alguns a quem as promessas de Deus foram confiadas não lhe corresponderam com confiança, será que a sua falta de confiança destruiria a fidelidade de Deus? Se o povo de Deus é infiel, será que isso necessariamente mostra que Deus também o é? Não, Paulo diz não. Deus é sempre fiel, mesmo que o povo desvie da palavra. Ou como eu amo as cartas de Paulo, porque elas deixam isso tão claro, elas foram escritas tantos anos atrás, mas falam tão claramente para nós hoje. Observe, meus irmãos, como que fala tão claramente a nós. De modo algum. Não é porque o povo desviou da verdade, não é porque o povo pegou um caminho errado que então está anulada a promessa de Deus. Não, Paulo vem e diz de maneira alguma. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. E Deus é verdadeiro e a sua palavra é verdadeira. Depois dos capítulos de 9 a 11, Paulo vai aprofundar mais isso, tá bom? Paulo vai falar com mais detalhes sobre esses pontos que nós estamos falando aqui. Também Paulo, ele começa ali nos versos 5 e 6, ele começa a falar sobre a justiça de Deus, né? Ele entra mais um pouquinho ali no ponto da justiça de Deus, versos 5 e verso 6, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos? É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Irmãos, mas olha só, Deus, ele sempre, isso que Paulo vai deixando assim, Paulo vai batendo nisso o tempo todo, ele vai batendo nisso. Como Deus julgará o mundo? Lembrando que nós vimos isso lá no capítulo 1. Eu não vou voltar em todos os pontos do capítulo 1, depois você pode entrar e ver aí, ouvir a programação do capítulo 1, mas Paulo entra nisso no capítulo 1. Como que Deus vai julgar o mundo? Deus vai julgar o mundo por sua palavra. Deus não vai julgar o mundo por igreja, Deus não vai julgar o mundo por boas obras. Não. A ira de Deus certamente cairá sobre os gentios imorais, sobre os judeus também que não são verdadeiros judeus. É isso.
Não seria injustiça de Deus punir aquele que falava que era judeu, mas não estava praticando seguindo o verdadeiro judaísmo de coração, que nem aceitaram o Messias, que rejeitaram aquilo que a própria Escritura estava apontando para ele. Não tem como fugir da palavra de Deus. E Paulo continua. Ele passa a falar. Ele passa a explicar nos versos finais, 7 e 8, depois você vê. Ele encerra isso. Deus pode condenar quem ele quiser. Desde que você saia da palavra, Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com você quando você está na palavra de Deus. Quando você está na palavra de Deus, então Deus tem compromisso com você. Fora da palavra, Deus não tem compromisso. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus o abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.